Olá pessoal, estamos aqui, galera enxadrista, para dar sequência a uma série de entrevistas com personalidades importantes do xadrez nacional, brasileiro, estadual, municipal, enfim, qualquer pessoa aí que você ache totalmente importante para o crescimento do nosso xadrez. Gostaria que vocês me chamassem, escrevessem aqui nas mensagens para a gente marcar uma entrevista, contar a história dessa pessoa que vai deixar um legado para o futuro do nosso xadrez. Sem mais delongas, hoje o entrevistado é o nosso Alciro, professor Alciro Acioli, lá de Arapiraca, interior de Alagoas, faz projetos maravilhosos e tem um projeto chamado Capivara Chess. Esses vocês também precisam conhecer, muito importante a sua influência no meio do xadrez. Então vamos para o vídeo, vamos para a entrevista. Antes de mais nada, dê o seu joinha aí, se inscreva no canal quem não for inscrito para ajudar aí, fortalecer e vamos embora. A gente vai falar hoje com o Alciro Acioli, né, uma grande personalidade do xadrez alagoano, nordestino, né, aí pelas suas conquistas como professor. E vamos começar. Alciro deu suas saudações iniciais, né, falando aí o que é que se espera aí dessa nossa entrevista de hoje. Tudo bem, Rafael? Eu já começo parabenizando o canal Chess Veja pela iniciativa. Eu acredito muito que essa forma de fazer xadrez é muito importante, porque a gente deixa um legado para as futuras gerações. Como você apresentou, meu nome é Alcira Cioli de Araújo Neto, eu sou professor de História, também sou químico industrial e conheci o xadrez em 1984 no Colégio Sagrada Família. E, na verdade, o xadrez me escolheu, eu não escolhi o xadrez, foi assim, amor à primeira vista. Certo. E a grande ideia do xadrez foi sempre levar um pouco do meu conhecimento. Eu nunca fui aquela pessoa que briguei, que quis ter títulos. Eu quis simplesmente deixar o meu legado e ensinar um pouco para as futuras gerações. A minha grande ideia é essa, né? A gente percebe, né, o quanto fez falta ter uma pessoa com esse intuito, que a gente hoje lembra muitas coisas, lembra não, a gente descobre ao longo das nossas vivências, das nossas experiências, viagens, tudo. Ah, fulano jogava, fulano naquela época não sei o quê, mas é como você falou, ninguém fala que fulano ensinou a alguém, que fulano fez o xadrez em determinado bairro, fulano contribuiu para o xadrez na sua cidade, né? As pessoas jogavam, né? E hoje esse pensamento é bem válido. Como professor, assim, qual a satisfação que você tem, assim, qual já entrando em outra pergunta, quais são os seus principais títulos como professor e o que você mais lhe dá mais satisfação em ser professor? Rafael, quando eu comecei a ensinar xadrez, antes de Arapiraca, eu ensinava muito aos meus vizinhos. Né? Eu morei um tempo em São Luís de Quitunde e ensinei algumas pessoas lá para passar o conhecimento. Mas ao chegar em Arapiraca, eu tive a oportunidade de ministrar aulas numa escola particular aqui no município, né? E o primeiro foco que eu tive foi passar a parte lúdica. Então, a minha ideia é ensinar o xadrez, independente de ser competitivo ou não. Era fazer com que mais número de alunos, de pessoas, aprendessem e gostassem do xadrez. Porque eu acredito muito que a gente tem que passar o conhecimento para as futuras gerações ter uma opção para escolher, né? Com o passar do tempo, acho que já dando um ano de aula, eu resolvi fazer uma tropa de elite da escola ao qual dou aula, já no intuito de tentar participar de alguns campeonatos alagoanos. Aí tive algumas felicidades, né? A escola ao qual eu faço parte é bicampeão dos Jogos Escolares de Arapiraca, invicto. Né? Eu tive o aluno Guilherme de Almeida, e ele ganhou 2 anos invicto, então, levantando o rei de performance de todas as categorias, ele ficou em primeiro lugar. Nunca perdeu uma partida nos Jogos Escolares de Arapiraca. Também tem o Caleb Machado, que ele já foi bicampeão alagoano. Tem o Reuel também, que é o irmão dele, o Reuel Machado. Eles conseguiram vaga na Copa Brasil de xadrez escolar. Em 2018, a gente foi para Brasília, representando Arapiraca e Alagoas, né? Foi uma participação muito interessante, porque eles eram muito novos, um tinha 8, outro tinha 9 anos. Quando foi em 2019, consegui assim, o maior título, digamos assim, a nível nacional. O Caleb ficou em terceiro lugar na Copa Brasil de xadrez escolar, que foi no Rio Grande do Sul, em São Gabriel, e o Reuel ficou em quarto. Então, eu vejo muito a questão da satisfação dos meus alunos. Né? Hoje, eu ensino xadrez para passar conhecimento. Eles que vão decidir se querem jogar, se querem levar para o lado da brincadeira mesmo, ou se querem competir. Sim. Aquele que eu vejo que tem mais interesse, quer competir, eu separo e começo um treinamento um pouco mais diferenciado. Né? Lapidar, Basicamente é né? isso. Lapidar, né? Ô Alciro, a gente já sabe do
dos seus projetos, né? Tem a questão do livro, da questão do Capivara Chess, né? Inclusive, tive a satisfação de contribuir na ideia da Virou arte e logo mais, tudo. então. Então, assim, fala aí um pouco, primeiro do projeto do Capivara Chess, já houve um evento, né, de lançamento, e também mais para frente a gente fala do livro. Mas primeiro, foque aí um pouco, qual é a ideia principal do Capivara Chess? A ideia do Capivara Chess, primeiro o nome, como surgiu, né? Eu joguei um torneio aqui em Arapiraca, eu tinha largado em um plantão, cheguei um pouco cansado, né? E quando eu cheguei, estava o pessoal brincando, quem vai ganhar, quem vai perder. Eu peguei a primeira rodada o Charles Tony, que é um excelente xadrista aqui de Alagoas, que eu não conhecia até aquele dia. Se eu não me engano, o torneio era de 45 minutos. Era um rápido de 45 minutos. E quando os caras me apresentaram ele, rapaz, tu vai perder. Eu brinquei, eu sempre falo isso, né? Cuidado com o capivara, não? Porque quem tem a obrigação de ganhar são vocês, que eu vim para brincar, vocês vêm para ganhar. E fui feliz, ganhei a partida dele. Eu acho que nesse torneio eu fiquei, fui em sétimo lugar, tinha 36 jogadores na época, Jaime, estava o Charles Tony, estava o Alexandre Barros, enfim, uma série de jogadores de alto nível de Alagoas de xadrez. E eu brincando, falei, cuidado com o Capivara Chess. E esse nome ficou na minha mente. Eu digo, rapaz, eu gosto muito de xadrez, penso um dia me aposentar e vou botá-lo para mover a minha vida com xadrez. E criei o Capivara Chess, a princípio de nome. Naquela época, criou uma logomarca, que é a logomarca que eu uso até hoje do Capivara Chess. E a minha ideia é levar conhecimento. O Capivara Chess, brincando até, como são 2C, ninguém é maior do que o calço. Todo mundo está abaixo de calça, né? Que é o mago do calço, e por isso eu CC. E a minha ideia é levar conhecimento. Eu não tenho ideia assim, o cara dizer, vou ganhar dinheiro com xadrez. Não existe isso, ninguém ganha dinheiro com xadrez. O cara consegue levar um pouco do que aprendeu para as futuras gerações. A ideia do Capivara Chess é isso, levar conhecimento. Usando o calce como referência, todo mundo... Como referência. E essa questão do livro, né? Assim, lógico que o livro... Todo livro a gente já, de antemão já sabe da importância do legado que deixa, do registro que fica. Mas assim, como foi que surgiu essa ideia do livro? E, lógico, é muito oportuno a sua ideia, muito necessário mesmo. E você já emenda aí assim, que tipo de dificuldades você está tendo, o que você está ganhando com essa ideia do livro, tipo assim, conhecendo pessoas, abrindo novas janelas, assim, dê um review aí da questão do livro, que está sendo essa ideia do livro para você. Certo, Rafael. O livro foi assim, eu me formei em História, na época eu tinha que fazer um trabalho de conclusão de curso, e eu ia escrever sobre a Guerra Fria, o xadrez da Guerra Fria. São as famosas partidas do Bob Fish e os Spanner. E na época, não me lembro o motivo bem, não tive chance de falar nisso no meu trabalho de conclusão de curso. Conversando com um professor meu tutor, eles, rapaz, eu nunca vi falar de nenhum livro de xadrez, a não ser ensinando normalmente xadrez, mas não tem nada. Ele conversando comigo, né? Eu digo, rapaz, é verdade, eu escuto falar do seu Nilo, da Rua Formosa, escuto falar muito dele, do argentino aqui de Arapiraca, tem o seu Messias, enfim, são pessoas que fizeram xadrez e não tem nada escrito sobre ele. O próprio Jaime de Miranda, que é um dos grandes nomes do xadrez brasileiro, né? E eu resolvi, rapaz, eu vou escrever um livro de xadrez. Não sou escritor, vou virar agora, digamos assim, né? Eu sou historiador. E qual foi a minha ideia? Vou entrar em contato com o pessoal e tentar ouvir eles, o que é que eles podem falar deles. E fazer tipo uma enciclopédia. Meu livro vai ser uma enciclopédia contando a história do xadrez alagoano, que é a memória do xadrez alagoano do passado ao presente. Então eu vou tentar falar de pessoas que fizeram xadrez no passado até as atuais. Quando eu pensei nisso, eu citei algumas perguntas para os homenageados, digamos assim, responderem, que é uma partida que ele achou imortal da vida dele, que sempre tem aquela partida que você joga, poxa, que partidaço eu joguei, né? Por que a ideia da partida imortal? Que vai criar um acervo de partidas imortais de xadrez alagoano. Então, se alguém for pesquisar um dia, então o Jaime jogou tal partida com tal pessoa desse jeito. O Rafael Ferreira jogou essa partida. Pode gerar até inspiração, né? As imortais dos alagoanos, né? Alagoanos. Aí qual é a ideia? Eu tentar pegar o maior número de fotos de acervo fotográfico que cada um venha a ter, porque eu também pretendo fazer um álbum mostrando as fotos e entregar na Federação de Xadrez de Alagoas, um álbum de tudo que tem de foto que todos os homenageados me mandaram, né, para deixar lá guardado. Vou tentar colocar na Biblioteca Pública do Estado de Alagoas, né, ver se consigo também deixar um álbum lá. E, acima de tudo, deixar o acervo histórico da nossa história, para a futura geração ter onde pesquisar, lembrar daqueles que se foram, que é de extrema importância,
Porque você começou falando que realmente o enxadrista profissional, aquele que se dedica a competições, é importantíssimo. Mas aquele que faz o torneio, aquele que se dedica a ensinar, que ensinar é muito difícil. Eu acho que merece ser reconhecido, porque ele vai tornar o nosso xadrez perpétuo, né? Ele vai ficar eternizado através daquele que passa o conhecimento. Minha grande ideia foi essa, deixar um legado para a futura geração do xadrez alagoano. Boa. Agora sim, eu dividi o xadrez nas esferas, né? Municipal, estadual, nacional e mundial. Vamos entrar um pouco nesse tema e já já a gente faz uma coisa mais lúdica, né? Até porque faz parte do nosso esporte. Com relação ao xadrez municipal, né? Aí em Arapiraca. Qual a sua visão do xadrez em Arapiraca, no sentido de crescimento? E o que você acha que precisa melhorar? São duas perguntas em uma. É muito oportuna, porque eu acredito que o primeiro que trouxe assim o xadrez para Arapiraca foi o argentino, que eu não cheguei a conhecê-lo, né? Acho que década de 90, eu creio, né? Alfredo, né? Alfredo, chamava, era a banca do argentino, né? É. Não conheci, mas na parte escolar, acho que dando aula em escola, começou acho que o Alaí e o Serginho. Serginho é um enxadrista daqui, de Arapiraca, um grande incentivador também. Mas na escola particular, quem começou fui eu. Comecei em 2017. Quando eu comecei, só tinha eu de professor, em escola particular. Nenhuma escola particular tinha professor de xadrez. Foi na época que existiu os Jogos Escolares de Arapiraca, e eu consegui um conhecimento dentro da prefeitura e pediram para organizar o jogo em 2018, que foi um sucesso, assim, né? Antes o Caixa organizava com o Júnior, que também foi muito bem organizado, torneio muito bem elaborado, muito bem preparado, mas com o avanço do crescimento do xadrez escolar em Arapiraca, em 2018 começou a aumentar o público, digamos assim, né? 2018, 2019, quem organizou foi o Cabo Faraxés, junto com a parceria com o Caixa, né? Que eu também faço parte do clube Arapiraquense de Xadrez. Eu vejo hoje como um grande avanço, porque a gente começou, acredito que o primeiro torneio que Júnior fez em 2017 tinha 12, 14 jogadores. Esse último que eu fiz em 2019 deu 130 enxadristas de diversas escolas. Hoje nós temos umas 6 a 7 escolas particulares com professor de xadrez, que hoje em Arapiraca falta professor de xadrez. Né? Hoje tem escolas que oferecem oportunidade, mas tem pouco professor de xadrez. Hoje eu tenho o meu amigo Eric Dionísio, que dá aula em 3 ou 4 escolas, tem a professora Fernanda, que dá aula em outra escola, tem o Everton Natan, que dá em outra escola, tem a Ana, que dá aula em outra escola. Enfim, o xadrez vem crescendo e a tendência é evoluir, visto que agora as escolas começaram a perceber que o xadrez é algo que complementa a educação, porque ele ensina uma coisa muito importante, a pessoa começar a pensar. É o grande triunfo do xadrez para nós, que transmitindo conhecimento, é ensinar o alunado a pensar que toda atitude que ele venha ter, toda ação que ele venha ter, vai ter uma consequência. Então, a grande vantagem do xadrez e o crescimento do xadrez na Arapiraca veio depois dessa época, de 2017 para cá. Certo. E do xadrez alagoano, lógico, você conhece tanto quanto a gente. Qual assim, quero focar mais na questão dos destaques, né? Como você vê a evolução do xadrez alagoano no sentido de destaques, né? A gente, só aproveitando, dando um gancho para você, quando a gente começou entre 98 e 2000, tinha as pessoas eram praticamente as mesmas, né? E aí você vê hoje sempre está muito mais diferenciado. Lógico, tem aquelas figurinhas fáceis, né? Como eu, Ferreirinha, Jaime, próprio Jonathan, Giba, esse pessoal. Mas assim, o que você vê de destaque? O que você vê de pessoas assim que você considera a evolução? Olha, o xadrez alagoano evoluiu porque trouxe essas pessoas para o xadrez, surgiram essas pessoas. Eu vou até brincar que existe a velha guarda, são vocês e eu estou nela também. E existe agora a novidade, que é o avanço do xadrez tecnológico, né? Se nós formos pensar no xadrez, né, nessa época quase não tinha um livro, era muito difícil ter um livro de xadrez, achar até onde comprar, não tinha a vantagem da internet. Hoje você com o celular você consegue jogar xadrez e aprender xadrez. E na nossa época, no passado, era tudo mais difícil. Então, por isso que existia essa figurinha carimbada, porque só ficava no xadrez quem gostava de xadrez e quem teve a chance de conhecer, né? Que era uma questão de chance. Já hoje em dia, não, com a influência da tecnologia, com as escolas acreditando que o xadrez pode
crescer e ajudar na parte pedagógica, com os filmes que passam hoje na Netflix e outros canais incentivando o xadrez, fez com que houvesse um alavanco no xadrez alagoano, né? Também tem mérito de pessoas que sempre incentivou, como é o seu caso. Eu sei que você começou a dar aula de xadrez desde a década de 90, que você fez parte de diversos projetos sociais, então você foi uma pessoa que sempre acreditou que poderia ajudar e incentivar o xadrez. Tem o Yuri Miranda, que sempre acreditou e incentivou, é um daqueles que foram batalhadores pelo xadrez, que é na época que ninguém queria, que ninguém conhecia. Pegando esse gancho aí, o Time, o Yuri foi uma das pessoas que mais me apoiaram a ensinar xadrez. Eu comecei na cidade de menores, né, que era que era menores, não eram menores infratores, eram menores de rua, o pessoal chama hoje de carente, mas assim, coisa social. Depois eu vou deixar aí um jeito de editar isso aí. É, risco social, algo assim. E depois os projetos dele, lá das meninas, cidade de menores. Então o Yuri é uma pessoa, em breve eu quero entrevistá-lo também, porque eu acho que, eu ouso dizer, seria uma ousadia, mas eu ouso dizer que 80% do que o xadrez Alagoas é hoje, a gente agradece ao Yuri. Então, baseado nisso, existiu pessoas que incentivaram, como eu comecei a falar, né? Mas a grande importância está surgindo agora, que são os frutos do que a gente plantou, né? Hoje eu vejo pessoas que se destacaram, como o caso do Alexandre Barros, né? O Alexandre deve ter 20 anos, então é um menino novo, comparado com a gente que já está na casa dos 200, né? É, De 40, 50, 60 para cima. Então é o primeiro mestre nacional alagoano, isso é de extrema importância, reconhecido pela FIDE, né? Isso prova que o nosso xadrez cresceu muito. Hoje nós temos candidato a mestre, como é o Jaime Miranda, pela FIDE. O Jaime nos presenciou em deixar, no seu legado dele, ser campeão brasileiro Blitz 2019. Então o Jaime representou o Brasil, representou o estado de Alagoas, representou Maceió quando foi jogar na Rússia. Isso foi um fato que vai ficar escrito na história do xadrez alagoano, né? Então isso serve de incentivo. Hoje nós temos o Riquelme, que eu acho que é uma das grandes evoluções e novidades do xadrez. Um aluno que era de Jaime, deve ter uns 16 anos no máximo, Riquelme, e joga muito, né? Então é uma pessoa que vai dar trabalho para a velha geração. olha, E se nós formos analisar, tem o Caleb aqui de Arapiraca, que eu acredito muito no jogo dele, apesar que ele é muito novo, fez 8 anos agora. Caleb vai chegar com muita força nos torneios adultos. Tem o Enzo, que joga também bem, né? Tem a Laurinha, que eu não posso deixar de falar da Laura, da Luíse. Enfim, o xadrez alagoano evoluiu demais. Eu não me lembro nem o nome de meninas que jogavam xadrez. Hoje eu tenho a Jane Cleide aqui de Arapiraca, que foi minha aluna. Hoje eu tenho duas alunas, uma de 8 e uma de 9, que vão se destacar, que é a Camila e a Ana Beatriz. Então, se a gente for olhar no geral, o xadrez evoluiu demais, como tudo na vida, né? Tende a crescer cada vez mais se cada um de nós acreditarmos e incentivarmos ele para que ele cresça, né? Verdade. Só fazendo uma justiça, pouca gente sabe essa informação que eu vou dar. O Ferreirinha, ele tem a mesma, assim, ele tem o mesmo direito, digamos assim, de ser candidato a mestre. Ele alcançou a mesma pontuação do Jaime, né, pouco tempo depois, apenas não solicitou, né? Não foi homologado pela FIDE porque ele não quis solicitar. Então, assim, mas a gente considera o Ferreirinha, lógico, oficialmente não, mas como força, um candidato a mestre também, né? Que Eu não sabia dessa informação, já vou é, botar no livro. é uma informação, como eu falei, né? Eu soube há uns meses atrás, e inclusive eu sempre que eu posso, eu quero fazer essa justiça, porque a gente não pode deixar passar, né, essas Com informações, certeza, é verdade. viu? E com relação ao xadrez nacional, né? Uma coisa que é inevitável falar, né, nessa grande polêmica da CBX, e que realmente é lamentável, né? Infelizmente o nosso xadrez nacional não está em boas mãos, né? Oficialmente falando, a gente se entristece, né? Por isso, eu não entro muito nesse mérito, porque para quem faz xadrez, inclusive quem organiza eu e você, a gente não pode, como entidade, né? Chess Veja, como entidade Capivara Chess, como professor mesmo, a gente pode ter nossas opiniões, né? Pessoais ali nos bastidores, mas não é bom tomar partido. Mas assim, o que é que você acha do quão é prejudicial essa disputa CBX e LBX, né? Não vamos entrar no mérito direto de quem
é melhor ou não, que a gente já tá vendo, tá óbvio, né, do que cada uma faz pelo xadrez. Quem é melhor, não precisa nem dizer. Basta saber quem não faz mal já tá bom, né? Sim, é verdade. Então, que dimensão você coloca? O quão difícil, o quão prejudicial é essa briga? Rafael, se a gente for analisar, tudo na vida que leva à evolução é quando se agrega. Agregar significa se unir, né? Quando existe um racha, digamos assim, se torna tudo mais difícil. Hoje a CBX e a LBX elas não se unem, digamos assim, né? Até porque a LBX foi criada no intuito de ampliar o xadrez no Brasil, né? Ser uma coisa mais democrática, né? E eu acredito que prejudica em todos os aspectos essa falta de união e essa integração. Por exemplo, vou dar um exemplo falando de mim. Eu nunca joguei um torneio CBX porque nunca veio para Alagoas. Pelo menos que eu soube, se veio foi muitos anos atrás, né? E ela não traz nenhum evento para Alagoas. Então fica até difícil eu levar meus alunos ou qualquer uma pessoa que queira jogar, porque tem que sair de fora do estado, tem no mínimo para Recife, né? Vem questão de custos. Ela cobra muito alto, a verdade é essa, para a realidade do Brasil. Porque o xadrez hoje está ficando popular, né? Antigamente diziam que era elitizado, que era da nobreza dos reis, né? Hoje em dia não, o xadrez está na periferia, o xadrez está em todo local, está na praça, está numa banca de revista, está na lanchonete. E quanto mais a gente se unir, quanto mais a gente tentar fazer com que o xadrez cresça, vai ser melhor para todos nós. Então eu não vejo um lado muito positivo, não, essa separação das entidades. Eu acredito que vai chegar um ponto que vai ter que entrar em conversa ou enfim, alguém vai ter que ceder para o bem do xadrez. E eu vejo muito isso. Se a gente for analisar, o Brasil tem mais de 200 milhões da população do Brasil, né, de habitantes, só tem 14 grandes mestres. Então eu acho um absurdo se a gente for olhar por ali, né? E isso também se dá conta disso, né? Muitas vezes a rivalidade sempre prejudica, em vez de acrescentar. Então a gente tem que se unir em prol do xadrez, né? Para fazer algo mais forte. União significa força. Isso sempre vai ser concretizado. Perde o crédito, né? Assim, quando você não passa confiança, né? Você não Sim. passa segurança, na verdade, porque uma entidade, o papel da entidade é proteger, né, o esporte, é massificar e não agrega em nada a divisão. E com relação ao xadrez mundial, né? Assim, a gente agora, como você já bem citou aí, com essa questão da tecnologia no xadrez, eu costumo dizer que, graças a Deus, né, a gente pode agradecer a questão infelizmente, a questão da pandemia, essa coisa, o xadrez não foi tão afetado, lógico, deixa de ter os torneios presenciais, tudo, mas assim, o cara que joga xadrez, o cara que ele não foi prejudicado no quesito prática, né? É assim, lógico, como eu falei, a questão presencial, mas é diferente de quem joga futebol, de quem faz Sim. natação, porque precisa de uma quadra para treinar, no caso do futsal, do vôlei, do basquete, e aquela aglomeração que não pode, o contato, né? E o xadrez não, o xadrez você continua jogando ali, você pode jogar na sua casa, no seu quarto, com qualquer pessoa do mundo, né? Hoje aí tem Lichess, tem chess.com, tem vários sites aí, isso são mais populares. A gente mesmo que dá aula, mesmo não podendo dar aula presencial, mas pode dar aula online. E Online. a gente vê que isso gera uma tendência, né, para ser o quanto a gente, como Brasil, a gente é um pouco atrasado nesse sentido. Isso gera uma tendência mundial, essa questão do home office, das videoaulas. Mas foi preciso acontecer uma questão, uma coisa tão trágica, tão drástica, para a gente se adequar. Então, assim, como é que você vê o xadrez mundial nesse sentido, né, passando pelos torneios que o Carlsen disputa, tudo? Então, assim, qual a sua visão nesse sentido aí do xadrez mundial? Eu vou começar falando disso, dizer que dos males, o melhor. Já viu essa frase? Pois é É, o que aconteceu para o xadrez, porque eu acredito que nunca teve uma procura tão grande para o xadrez como teve agora nessa pandemia. Eu acredito que a ociosidade das crianças, né, dos adultos em casa, muito tempo parado, enfim, o xadrez houve um alavanco muito grande, um crescimento grande. o Principalmente filme, depois do né? filme do Bito, né? Aquele filme que foi assim o A pontapé série, né? inicial para disparar o xadrez, digamos assim, online. Então, o Até a xadrez, procura acredito do que o Mundial feminino. cresceu demais com isso, né? Na questão dos torneios, eu sou fã do Magnus Carlsen, assim. Eu vejo muito no grupo Xadrez de Alagoas, quem não é, quem é. Eu acho ele, assim, excepcional. Tem diversos jogadores que jogam muito, né? Mas eu acho que Magnus Carlsen ele é muito calculista, assim. Ele é um cara novo,
Nem sei nem quantos títulos mundiais ele tem, que é tantos, são tantos, né? Vai fazer em 2023 fazem 10 anos, né? Então, no caso, daqui a 2 anos, há 8 anos que ele é campeão mundial. Aí você vê como é difícil. Mas eu vou exaltar uma pessoa que, não vou dizer que é da minha época, mas é perto da minha época, que é o Mequinho. Eu sempre cito o Mequinho em todas as minhas aulas para iniciantes, porque o Mequinho, na década de 60, começou no xadrez. Você imagina a pessoa no Rio Grande do Sul, interior do Rio Grande do Sul, que não tinha um computador, não tinha telefone, mal devia ter livro, que eu acho que não tinha livro de xadrez, aprendeu xadrez, não sei nem ele explicar como ele aprendeu, que eu ainda não li a história dele toda, e ficou o terceiro do mundo. Você imaginou isso, né? Em 1970, na década de 70, se eu não me engano foi em 77, Mequinho ficou em terceiro do mundo atrás de Karpov. Justo. Imaginou isso? Como é que foi a evolução naquela época, né? Hoje em dia tem tecnologia, Rafael. Hoje em dia qualquer um pode melhorar. Eu posso estudar com o Evandro, eu posso estudar com o Crico, eu posso estudar com o Rafael Leitão através da internet, com o Gerson. E naquela época, imagine quanto evoluiu, como o Brasil teve um grande herói que eu acredito que não foi muito reconhecido, que o Mequinho devia ser assim, reconhecido mesmo pelo que ele fez pelo Brasil. Porque quem joga xadrez sabe como é difícil. Mexer peça, todo mundo mexe. Curioso, todo mundo é. Mas você entender a ciência do xadrez, levar ele como filosofia de vida, que xadrez é uma filosofia de vida, é difícil. Eu não posso deixar de falar também dos outros. O Caruana, por exemplo, joga muito bem, eu gosto do jogo dele. O Nakamura. Enfim, o xadrez vai evoluir sempre, né? Até porque agora no Brasil, falando de Brasil, começou-se a criar essa ideia que o xadrez pode agregar valores à educação. Mas já me conversando comigo, quando foi na Rússia agora, se chegar lá em todo o canto da Rússia, o povo joga xadrez. Então é uma coisa que faz parte da cultura da Rússia, né? E o Brasil precisa colocar isso na cultura dele, do Brasil, né? Deixar um legado que a gente pode crescer, e que só cresce de um jeito, estudando. Você Então, falou uma coisa, é essa. você falou uma coisa aí antes, questão do que o xadrez é a principal coisa do xadrez é ensina a pensar. A palavra, assim, o pensar, a definição disso aí é bem mais amplo do que simplesmente pensar. Pensar significa refletir, significa Sim. distinguir o que é certo e o que é errado. Então, assim, eu agora entrando um pouco na questão bem social mesmo, eu não tenho nem preparado isso, mas vamos aproveitar o gancho. Tem pessoas, tem entidades, tem focos, tem, digamos assim, situações que querem que a gente pense e tem aqueles que não querem que a gente pense. Então, Sim, assim, verdade. infelizmente, a gente vê que não é interessante, vou ser bem direto, para os políticos que as pessoas pensem, né? Por isso que bate no que você falou aí, de que ter que ter um incentivo para as pessoas jogarem xadrez nas escolas, tudo. Então a gente vê, inclusive o Kasparov, ele é opositor ao Putin lá na Rússia, né? Ele largou o xadrez e se tornou realmente um opositor. Não sei se ele tem pretensões de ser presidente ou não, mas já na época dele com Karpov, já havia essa diferença de pensamento social, pensamento crítico, né? Que a gente não vê hoje em dia. Hoje em dia é raro. Hoje em dia, muita gente, lógico, o xadrez é um jogo, é para ganhar, é para perder, é. Mas o que faz o xadrez ser diferente é isso, é a capacidade que ele traz para você pensar, para você, como você disse aí, quando você faz uma escolha, você escolhe um lance, você tem que estar preparado para a consequência daquilo. Como Sim, assim é na vida. Então, infelizmente, tem aqueles que não querem que a gente pense. Então, por isso, o Glauco uma vez falou para mim, o xadrez no Brasil só vai crescer quando tiver alguém que goste de xadrez no governo. Então, teve a época do Agnello Queiroz, quando ele foi ministro, que teve nas escolas o xadrez. Eu mesmo ensinei em mais de 10 escolas no estado, nessa época principalmente. Que era o segundo tempo, o mais educação, essas coisas. Então, assim, eu quero que mas você. Rafael, eu vou lhe complementar uma coisa, é verdade isso aí. Só que tem uma coisa, tem que gostar do xadrez e tem que acreditar no profissional que faz o xadrez. O que eu vejo muito, por exemplo, eu fui dar aula numa escola em um interior que eu fui convidado, rapaz, faço uma aula, para administrar uma aula, para gente ver. Quando eu cheguei lá, tinha 50 alunos numa sala, tem mesa, tem não, tem cadeira, tem não. Como é que você dá aula? Não, a gente fica tudo no chão. Eu não vejo uma produtividade de conhecimento você passar para um aluno que vai ficar 40 minutos sentado no chão. Aí tinha dois tabuleiros daquele de madeira da Charlie, daquele pequenininho. Uhum. 50 alunos. Eu digo, meu amigo, você não vai botar xadrez nenhum nessa escola. O diretor, não, a gente vai tentar. Pô, não dá certo. O que tem que fazer, primeiro de tudo, é ter respeito a quem vai ensinar. Xadrez é que nem matemática, xadrez é que nem história, xadrez é que nem geografia,
Xadrez é uma ciência. Ciência requer conhecimento, requer tempo para você passar o conhecimento. O cara acha que o cara só mostrou uma peça, pô, o cara sabe jogar. Não. Então eu acredito muito que vai mudar quando alguém começar a primeiro incentivar a mão de obra, pagando o que se deve pagar ao professor de xadrez. Hoje em dia você vai dar uma aula de xadrez, eu fiz uma entrevista para dar aula num canto aqui, queria pagar R$ 9 hora a aula. Só para você ter ideia. Oxe, R$ 9 eu vou ficar em casa. Não é que eu queira ganhar dinheiro, eu quero pelo menos eu pago o combustível do meu carro. Agora, você vai sair de cá para dar 1 hora de aula, R$ 9, eu gasto 10 de gasolina. Aí eles acham que não, brincadeira, não é brincadeira. A gente tem que começar a entender o xadrez como algo profissional. O professor de xadrez tem que ser uma pessoa que acredite que vai construir novos valores para as crianças. Antes da última coisa que eu falar em cima disso para você entender, o xadrez deixa algumas lições. A primeira é o propósito, eu sempre passo para meus alunos. Quando eu sento no tabuleiro contra o Rafael Ferreira para jogar uma partida, eu tenho um propósito e você também tem um propósito, que no final é o mesmo. Conseguir dar o checkmate. Então, o propósito é muito importante você passar isso ao seu aluno. Qual é o seu propósito? Você vai entrar para jogar, para mexer qualquer peça, ou vai entrar para analisar? Segunda coisa que eu sempre passo é empatia. Você tem que se colocar no lugar do seu adversário, imaginar o que ele quer fazer, imaginar o que ele pode responder. Quando você começar a jogar desse jeito, você vai ver que o seu aluno vai começar a evoluir. A terceira coisa, iniciativa. Tudo na vida, Rafael, você tem que ter iniciativa. É no xadrez, é no seu lado profissional, no seu lado de estudante. Então, a iniciativa é muito importante. Enfim, o xadrez mostra diversas histórias, como qualquer lance que você fizer vai ter uma resposta ou melhor ou pior, então você tem que estar preparado para a resposta do que você resolveu fazer. Então, existe uma consequência na vida, né? Então, o xadrez vai passar diversas lições em cima disso. Outra coisa, Ciro, que você falou aí e me veio à memória, as pessoas também têm muitos mitos, né, com relação ao xadrez. Uma das coisas que eu mais escuto nas escolas que eu vou ensinar, quando eu converso com os diretores, professores, eu escuto o seguinte: quer dizer que os alunos vão ficar inteligentes. Quer dizer que os alunos vão ficar comportados. Os alunos vão não sei o quê. Quer dizer, eles querem esse resultado e outro. Além de acreditarem nisso, eles querem isso para ontem, né? Tem uma professora que disse: professor, ainda bem que agora meus alunos vão ficar quietinhos. Não é? Eu digo: rapaz, xadrez não faz milagre, não. Tanto é que eu gosto de falar uma história, sempre falo essa história também. Se não me engano, em 2001, teve um garoto em São Paulo de 10 anos que, por ter apresentado uma evolução muito grande, né, no seu rendimento escolar, e foi separado as turmas, né? Eles fizeram uma experiência entre os alunos que praticavam xadrez e os que não praticavam. E esse aluno teve um destaque de quase 200% na evolução dele. E como prêmio, o Kasparov veio para o Brasil e ele teve a oportunidade de participar de uma simultânea com o Kasparov, né? Uma grande honra. Então, grande honra. Quer dizer, coisas que... Quantos grandes mestres não querem isso? E um garoto de 10 anos foi premiado com isso. Então, assim, só que esse garoto de 10 anos ele foi analisado durante quase 2 anos. Não foi uma coisa de que ele começou a estudar xadrez no ano X e no mesmo ano ele melhorou as notas. Foram 2 anos de análise de tudo para ter uma exatidão, para ter um diagnóstico preciso de que o xadrez foi bom, né? Porque podia acontecer o seguinte, um caso isolado. O cara já tinha uma predisposição a jogar xadrez, aí começou a jogar... Era o talento, né? Tinha talento, aí, então todo mundo agora é só seguir os passos dele. Não. Tem a questão do talento, da boa vontade. A gente conhece um exemplo, o Petros aqui, tinha o talento, mas não tinha a vontade, né, dele, era mais, digamos assim, outras vontades do que a própria vontade dele. Mas, assim, o que eu quero dizer é o seguinte: esses mitos, que tipo de mitos você escuta que você tem que desmistificar? Quando eu comecei a dar, eu sou a favor que, não, na minha visão, que o xadrez não seja colocado na sala de aula para todo mundo, na minha opinião. Porque todas as crianças vão querer fazer, porque o xadrez é um jogo altamente teórico. Você não pode vender ideia que ele não tem teoria, que você está perdendo, digamos assim, seu tempo e do aluno, porque vai chegar um ponto que você vai ter que entrar na teoria e ele vai ter que aprender. Então, a primeira coisa é como futebol. Aquele menino gosta de futebol, aquele vai gostar de vôlei, aquele vai gostar de judô. Eu acho que primeiro tem que quebrar essa ideia de colocar na sala de aula, tem que ser no contraturno, na minha ideia. A princípio, nós temos que tentar ensinar a parte lúdica. A pessoa acha que o cara, com uma semana de aula, o menino já sabe jogar, já sabe para poder participar de torneio. Não é. Eu passei basicamente quase 1 ano para escolher a tropa de elite da escola que eu dou aula, para eu separar 12 alunos para participar de torneio.
Então, a gente sempre tem aquele que entra, que desiste, o pai tira, sempre que depois no meio ele percebe que não gosta, não quis, ou achou difícil. Então, uma das coisas nós temos que vender a ideia que xadrez é paciência. Você não pode querer, como você falou, resultado imediato, que não vai acontecer. Quando eu comecei a dar aula, eu dava aula em 13 salas de aula fechadas, com 40 alunos, 30 e poucos, 50. E eu comecei a vender a ideia para o gestor da escola que eu dava aula, que não ia ser muito evolutivo. Porque, no mínimo, eu ia ter que ter, no mínimo, 25 mesas, 25 jogos de xadrez. Sempre quando você vai explicar para um outro, fala, porque tem aquele, estou aqui a pulso que eu não quero aprender xadrez. Pronto, aquele já atrapalhou tua turma, que vai ficar arengando, jogando papel no outro, conversando, mesmo que você tente colocar disciplina, sempre vai ter, digamos assim, aquela ovelha negra na sala de aula. Eu acho que com 1 ano e meio eu consegui trazer para o contraturno, foi quando eu comecei a conseguir resultados, né? Porque eu fiquei com, acho que uns 110, 120 alunos no contraturno. É muito aluno. Para quem sabe, quem faz xadrez, muito aluno. E eu fiz um acordo com elas, vou pegar a turma no máximo de 14. Por que eu escolhi o número 14? Porque eu só tinha 7 jogos, 7 tabuleiros. Então, eu turma de 14. Não era porque era o número, não, tá? Enfim, e deu certo. Assim, a escola que eu dou aula sempre, eu acho que é o maior nome da escola de Arapiraca de xadrez, pelo tempo, por ter sido a primeira escola que acreditou e porque me escutou. Eu, a princípio, tentei lançar um livro, mas hoje tudo é caro, digamos assim, né? Então, eu comecei a criar meu material didático. Então, todas as minhas apostilas eu que fiz. Então, eu tenho apostila intermediário, eu tenho uma apostila para quem está começando, que eu dou aula a partir de 5 anos, né? Então, eu tenho uma apostila que é mais para pintura, para cobrir letras, aí o aluno vai aprender a conhecer a peça, que são as criancinhas de 5 anos, né? Então, essa faixa etária é mais brincadeira. E tem aquela apostila já um pouco mais acelerada, digamos assim, que já tem alguns mates tradicionais como Pastor, mate legal, mate do louco, que vem explicando as teorias, o início dos temáticos. Ele já vai saber o que é um bispo bom, um bispo mau, ele já vai saber fazer o rock. Enfim, ele já conhece a regra de Lasker, né? Então, a minha ideia foi essa, em dividir em 3 etapas. Aí, quando chega no nível intermediário, eu fiz uma prova, que inclusive a prova eu fiz esse ano, com a presença do Jaime, que foi levar o certificado. Para você ter ideia, só passou 10 alunos meus. Eu tive o critério de deixar a média 8, para não ficar, digamos assim, fácil e não se tornar impossível. Eu conversando com o professor da minha pós, que eu estou fazendo pós-graduação em xadrez, ele disse, você tem que ter botado nota 10. Eu acho que não precisa ser tão assim, só passa quem tirar 10. Eu não tenho muito essa visão. Eu acho que eu ia até desincentivar eles a praticarem xadrez. Enfim, eu achei que foi um sucesso. O Jaime foi lá, fez uma simultânea. E eu vejo isso no xadrez. O xadrez só vai crescer se a gente começar a incentivar e fazer com que os outros acreditem no trabalho da gente. Agora, a pessoa se submeter a fazer tudo de um jeito, vendo que não vai dar certo, eu não sou a favor. Não valorizo o professor, que é uma sala muito cheia, não dá condição de trabalho, então eu particularmente não leciono em escola assim. Eu sempre mostro o que é certo. Justamente, o que eu vejo assim, uma das grandes dificuldades é justamente isso, são esses mitos, né? Tem outra coisa que a gente ouve muito é de que quem joga xadrez é inteligente, né? Ou então só joga xadrez quem for inteligente. Então, assim, são coisas que precisa desse personagem como você, como o Jaime, como eu mesmo até me coloco, né? Para tirar isso, para dizer para as pessoas, para motivar as pessoas que não é assim. Porque desestimula realmente. Porque a vantagem hoje da internet é essa. Hoje você tem um garoto que sempre perde, mas ele ele teme ir para os torneios porque só perde. Então ele pode jogar em casa online, o adversário não está vendo, ninguém tá rindo dele, nem nada. Então também tem isso. Porque você tem que deixar o garoto à vontade, principalmente a questão do garoto à vontade. Ele tem que saber que tem coisa mais importante do que ganhar, simplesmente, né? Então, e saber perder, porque eu acho que um dos poucos esportes que mostra essa questão de que você perde, dá a mão ao adversário, que você também, quando perde, você ganha, de certa forma. E é isso mesmo, Rafael. Que são nas derrotas que você aprende, que às vezes você ganha porque o jogador foi fraco, então você não foi superior, ele foi inferior a você, tem a diferença, né? Tem a diferença. Rafael, esse ponto que você está falando é muito interessante, eu sempre passo isso para os meus alunos. Eu sempre brinco e digo que no xadrez o cara tem que apanhar muito para aprender. Hoje, professor, eu digo, você vai apanhar muito, meu filho, vai perder muita partida, não? Porque você só evolui com os seus erros. Tanto é que existe análise de partida. Você tem que analisar e ver o seu erro. Eu tinha conversado antes com você que eu uso o Lichess para isso.
Muita gente usa o Lichess para fazer muito ponto, até um 2.000 de rate de Lichess. De jeito nenhum, eu estou chegando a 1.800 agora, com maior dificuldade, analisando onde eu errei. Por exemplo, eu estou jogando agora Gambito Escocês, só jogo mais ele, tento jogar ele e vejo a resposta do Rafael. Eita, o Rafael fez essa resposta no lance. Eita, o Yuri fez essa resposta e vou anotando. Então eu vou ter um acervo. Como é que você pode me responder? Então eu estudo assim. Para quando eu for presencial, eu já sei que se eu jogar tal peça, ele vai fazer tal lance e eu já vou ter tal resposta. Então, o xadrez faz com que a gente comece a entender que quem perde também ganha. Porque, basicamente, na educação dos nossos pais, para a gente, digamos assim, ninguém foi ensinado a perder. Ah, você tem que ser o melhor. Nem sempre o melhor é o melhor. O melhor é quem consegue se adequar às situações. Você já ouviu falar isso? Que é a maior realidade do mundo. Aquele que é muito bom nem sempre é o bom. O bom é aquele que sabe se adequar a determinado tipo de situação. E o xadrez ensina isso também. Justamente. Beleza. Agora vamos fazer uma brincadeirinha, tipo, um exemplo. O Alciro, quando senta para jogar xadrez, assim como ele falou, né? Não tem interesse em ganhar, tudo, que no fundo tem. Você pode não ter, você pode não ter essa, como você falou, a pretensão como eu, de ser campeão, de entrar no torneio, às vezes chega como favorito, tudo. O próprio Jaime, Ferreirinha e outras pessoas aí, o Jonathan, o Alex, né? Mas tipo assim, quando você perde, então assim, qual é a derrota que deixa você mais chato, mais triste, mais chateado, ou que se já aconteceu, ou é uma coisa assim bem vasta? O que é que faz você ficar revoltado? Essa pergunta é muito importante, viu? Porque eu já analisei vários torneios que eu joguei, várias partidas, e eu chego à maior conclusão é que geralmente eu perco. Eu perco, não é que você ganha. Deixa eu tentar definir isso para você. Muitas vezes eu estou vendo que vai acontecer aquilo, principalmente em partidas rápidas. Clássico não. Clássico eu acho que eu jogo bem melhor. Assim eu perco porque o cara joga muito mais do que eu. Eu tenho essa consciência. Mas partida rápida e blitz, tem vezes que eu estou enxergando o lance, daqui a 2, 3 lances ele pode fazer isso. Eu sei que vai acontecer e por um milésimo de segundo eu acho que eu esqueço. Então eu preciso me concentrar mais. É uma das coisas que eu estava até tentando fazer yoga. Fazer meditação, ver se eu consigo quebrar esse paradigma meu, né? Porque eu acho que muitas vezes eu perco partidas ganhas. Eu vou citar um exemplo, eu joguei um torneio, eu acho que foi esse torneio que você jogou, de W, joguei contra o Ornan. Acho que foi a única partida que eu perdi, se eu não estiver enganado, viu? E eu joguei inglesa, chegou no meio da partida, eu vi que eu estava ganho. Sei lá, uns 30 minutos. Eu olhei e observei que eu tinha um lance ganhador. Ele não viu. Depois de uns 5 lances depois, sei lá, uns 15, 20 minutos depois, surgiu a mesma oportunidade de lance, só que em uma posição diferente. Eu vi, não sei por algum motivo, me distraí, eu esqueci o lance. Só era a única diferença, para você ficar mais claro. Eu sabia somente que eu fazia um sacrifício de dama e ganhava o jogo. Ganhava o jogo assim, era um jogo que ele não tinha como reverter, ia ser mate forçado. Forçado, né? E na hora eu pensei na dama. Hoje vou perder a dama nada, coisa de capivara mesmo, né? Então é esse tipo de coisa que eu tenho que melhorar, rapaz. Eu tenho que tentar me concentrar mais. Não estou tirando o mérito de quem ganha de mim, não, jamais. Nossa, eu sou aquele cara que eu sempre brinco que a obrigação é sua de ganhar de mim. Eu sou apenas um amante do xadrez, mas eu só jogo para ganhar. Eu nunca entrei em uma partida e que eu vou jogar com o Rafael, eu vou perder de jeito nenhum. Até brincando, você bota sua bola que eu vou ganhar. Eu jogo para ganhar. Entre para brincar, eu jogo para ganhar. Outra coisa, qual é a dica, né? Qual é o conselho que você dá para duas pessoas, duas situações? Primeiro, para um pai de família, um pai que não sabe como apoiar o filho do xadrez, né? O que é o conselho que você dá para o pai? O que é que falta os pais fazerem para motivá-los, os filhos, para ajudar? O que eu vejo, já ouvi muito, né? Muitas vezes o pai fala, xadrez é um jogo, ele já pensa num baralho, já pensa no dominó, enfim. Eles assimilam o xadrez como se fosse um jogo de vício, jogo de azar, que não é. É a primeira coisa que eu digo, o xadrez é a única coisa em esporte que faz com que a gente pense. Eu sempre bato nessa tecla. Porque o xadrez vai incentivar seu filho a melhorar nas outras disciplinas. Porque ele vai ter aquele tempo para pensar, aquele tempo para analisar a resposta. Então, o xadrez vem como uma forma de agregar valores ao método pedagógico de hoje em dia. Então, primeira coisa, incentivo ao estudo. Muitas vezes o pai quer que o filho faça xadrez, não quer comprar um livro.
Apesar que hoje em dia tem tecnologia, tem um avanço na internet, eu sou da época do livro, eu não gosto de estudar por telefone celular, por computador. Eu sempre tenho livro, tenho, só para você ter ideia, vários e vários livros para dar aula, para estudar. Então, primeira coisa, incentivar o estudo do xadrez presencial, digamos assim, através do livro. Xadrez estudo físico, o nome certo é esse. Sim. E a segunda coisa, não cobrar, porque muitas vezes eu tenho um pai que o filho vai para um torneio, ele vai ser campeão. Ele já é campeão, porque ele está se predispondo a participar de uma atividade mental, onde ele vai concorrer com crianças que também estudaram para participar daquele evento, e todos vão ganhar. Ganha na parte social, na parte da socialização, na parte do conhecimento, na parte de ficar conhecido, ganha na parte de fazer novas amizades, enfim, o xadrez vai agregar todos esses valores. E muitas vezes o pai só vê, meu filho tem que ser campeão lagoano, e não é assim. É uma coisa que eu passo muito. Nós iremos levar o aluno para competir. O primeiro evento sempre é muito difícil, porque tem a questão de relógio, tem a questão de tempo, tem a questão do acúmulo de pessoas, né? Você sabe como funciona. Então, é importante passar essa ideia, que o xadrez vem para agregar valores ao aprendizado, não só no jogo do xadrez, mas para toda a vida, né? Justamente. Somente da questão da criança, né? Porque isso mesmo. Você pode estar perdendo um talento, né? Sim. Por uma coisa que, entre aspas, é fácil de evitar, né? É fácil. Muitas vezes fica pressionado e até desiste, né? Justamente. Ainda tem exemplos, né? Não vem o caso, mas a gente tem exemplos. Bom, Ciro, o bate-papo foi legal, né? Lógico, a grande satisfação falar com você, seja em que situação seja. Gostaria que você, além das considerações finais, quiser acrescentar alguma coisa que eu deixei de falar, quiser me perguntar alguma coisa também, fica à vontade. E depois as considerações finais. Eu tenho que agradecer mais uma vez ao incentivo do xadrez alagoano que você vem fazendo com o canal Chess. Veja, é de extrema importância deixar perpetuado, né, na memória do xadrez alagoano alguns depoimentos, porque isso serve até de incentivo para todos aqueles que querem fazer o xadrez. Acredito que o xadrez é muito dinâmico. O xadrez, basicamente, não precisa ser um professor de educação física, um professor de matemática, um professor de química. Precisa somente ser aquele que gosta do xadrez, que queira aprender, que queira passar. Então, eu hoje tenho que aproveitar e parabenizar todos aqueles professores que fazem o xadrez por dedicação. Não posso jamais deixar de falar do meu amigo Messias de Oliveira, do Bico do Povo, que você, no meio da entrevista, comentou dele, mas para mim foi um dos grandes nomes do xadrez alagoano. Ele era paulistano, né? Chegou aqui, trouxe a ideia do xadrez para aquela garotada da periferia do Graciliano, e hoje nós temos diversos exemplos, um deles é o Vinícius, o próprio Vinícius, que hoje é médico, né? Que foi uma pessoa que foi incentivada por seu Messias. Tem o meu caso, o seu caso também, que a gente já jogava xadrez antes, mas ali foi um complemento para a gente ver que o xadrez pode mudar a vida, né? Houve também um grande apoio na época do Yuri, do Jaime, da Federação de Xadrez, o próprio Flávio Costa, que ajudou muito, não posso deixar de falar do Flávio. Tem o Charlie Herbert. Enfim, tem todos aqueles que fazem o xadrez por dedicação. Então, aqui fica... O Alan e o Marcelo José, né? O Alan Grandelli, o Marcelo José... Porque são tantos que terminam... É verdade. Tem o mestre Stanley, que é um grande professor do xadrez, né? Enfim, eu vejo o xadrez muito promissor no estado de Alagoas e espero que cresça cada vez mais, que as entidades públicas acreditem no xadrez, incentive o professor de xadrez, que é um professor com qualquer outra disciplina, e que a gente venha evoluir sempre. E agradeço muito, Rafael. Estou à sua disposição. Antes de tudo, antes de terminar, lembrando que o livro, eu acredito que em 2023 deve sair. Eu pensei que ia ser até mais fácil, mas eu estou tendo muita dificuldade em conseguir coletar depoimentos. Pra você ter ideia, eu tenho 89 homenageados que se comprometeram em participar. Completo, eu só tenho 32 que mandaram partida. Eu estou em débito. Você está dentro dos 32. Que mandou depoimento ou escrito, ou então gravado, que mandou fotografias, enfim, que obedeceu todos os requisitos do livro. E os outros, estou vendo, vou ver, estou sem tempo, vou olhar, enfim, é coisa do Brasil mesmo. Não é tão fácil, por exemplo, eu tenho só para você ter ideia, a entrevista do Yuri dá umas 3 horas de gravação, 3 a 4 horas, que eu tenho que escutar, copiar, ser totalmente fidedigno do que ele falou, para depois tentar transcrever para a linguagem acadêmica, né, para a linguagem do livro. Então não vai ser tão rápido, digamos assim. Mas eu tenho que vai bater valor inestimável, né? Porque também eu botei para 2023, porque eu estava fazendo 2 pós-graduação, acabei uma agora em abril em metodologia de ensino e estou fazendo a pós
Graduação em xadrez, que acaba em fevereiro de 2022. Em uma pós muito difícil. A gente acha que é uma coisa simples, mas eu aconselho todo mundo fazer a pós xadrez. Difícil, eu nunca pensei que ia ser tão puxado como essa pós xadrez. Então, beleza, Alcírio. Obrigado, né? Sei que também sua hora está chegando. Verdade, deixa eu de plantão. Mas valeu. Eu que agradeço você ter aceitado. E é isso aí. Boa noite. Muito obrigado, espero que tenha Já sido ia dizer boa satisfatório. noite. Já ia dizer boa noite. Então, só Valeu, considerações Rafa. Valeu, finais. muito obrigado. Tá joia. Até a próxima aí. Valeu, tchau.